chegamos! Felizinha! Tudo bem? Tá chegando aí? Quero dizer que hoje é um dia incrível, começou com um solzão. Se você já viu esse sol, o recado do sol de hoje pra mim foi que, mesmo que você esteja passando por um momento de dor, isso vai passar. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que as dores passam, né? A gente sabe disso. A gente foi criado com isso. Está dentro da gente. A gente sabe que a coisa uma hora vai passar e a gente vai superar aquilo. Parece que a gente tem uma crença muito boa, positiva, no nosso aprendizado. Não sei, parece que tá no nosso DNA. A gente sabe que tem alguma coisa acontecendo em processo, né? Então, é isso, já que todo mundo chegou. Vamos lá, vamos começar hoje, então? Preparado? Preparada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse desafio sistêmico. Aqui eu vou tratar das estratégias para você entrar em sintonia com a sua vida. E eu sou a Cris Cunha e o nosso tema de hoje tem a ver com aquele sentimento de morrer na praia. Por que você se permitir morrer na praia te leva para longe da sintonia com a tua vida? Porque quando você permite que esse sentimento invada o teu processo, você tende a ficar cada vez mais longe da paz, da serenidade, da sintonia com a tua vida. Quero falar sobre isso. Tema bom, hein? E para começar a falar sobre isso, eu quero te convidar para a gente entender que existem pelo menos 2 tipos de famílias. E esses 2 tipos de famílias, que são o nosso sistema familiar, eles acabam gerando também 2 tipos de pessoas. Existem famílias que são mais competitivas e elas te levam, instalam nas pessoas dessa família, né? Esse sistema familiar, esse campo, ele instala um aplicativo quando a pessoa nasce, digamos assim, um aplicativo de comportamento que faz com que a pessoa entre em estados de competição maior. Ela começa a entender melhor a competição. E às vezes isso é bom, às vezes não, porque às vezes ela entra em comparação também, né? Então, famílias que são mais competitivas, que tendem a ter um alto nível, né, das pessoas, elas têm basicamente e muitas vezes um olhar só da meta. Então, famílias que te levam a entender assim, ó, eu tenho que ser assim. Quando meu pai saiu do nada e hoje ele conseguiu ter uma fortuna, ou nossa, os meus irmãos passaram nos vestibulares melhores do Brasil, ou foram estudar fora, seja lá qual for assim, o padrão que a pessoa segue, você tende a seguir, a fazer o que a sua família já vinha fazendo, né? Então, se o padrão de relacionamento é uma coisa que ninguém fala sobre isso, mas você só vê que aquele casal lá tá bem, o casal tá bem. Sempre que a gente se encontra em encontros de família ou que fala com eles, eles estão bem, eles não trazem à tona a vulnerabilidade deles. As pessoas que nascem nessa família, elas tendem a ter uma parte cinza de processo. Ela relaciona muito felicidade com a coisa já feita, né? E isso é muito mais comum do que você imagina. Acontece com muita gente. Por exemplo, a minha família, eu cresci entendendo um pouco assim a vida. Eu entendia que a vida era, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer concurso público, estuda e aí passa no concurso público e aí é um evento na sua vida. Então, a criança que nasce nesse sistema familiar, ela começa a entender a vida como se fosse assim, 2 passos. Eu começo um negócio aqui, eu tenho o desejo e aqui já acontece. E isso tende a trazer muita frustração, porque é uma criança que no processo de dor dela, de crescimento, ela não consegue perceber o valor do passo a passo e o valor de entrar na jornada para aquele objetivo.
né? Então, começa a ter frustração nos relacionamentos, porque, nossa, ela pensando de uma forma muito binária, ou é ou não é, ou 880. Ah, minha relação não tá legal, então tem que sair dessa relação. Não tem a visão, dentro dela não foi criado aquela coisa naturalmente de, tem isso daqui, eu coloco um ingrediente, coloco outro ingrediente, na relação não tá funcionando. Isso te tira completamente da sintonia com a tua vida. Porque você tá muito fora de você. Você não tá vendo os seus processos acontecerem. Você só tá vendo que você não tá lá naquela situação de vitória. Você não tá lá na meta concluída. E tem outro tipo de família, que é a família que eu falo que, assim, que é a família do processo, que é a família que entende, que não mata o primeiro passo do bebê, que entende que tem uma coisa, depois outra, até chegar lá. É uma família que valoriza mais o processo e entende que, olha, a sementinha tem que primeiro colocar no sol, depois dá fruto. Então, dependendo de como você foi ensinado ou ensinada, você começa a entender a vida de uma forma muito errônea. A vida se torna um fardo para você, porque você não entendeu a linguagem dela, você não sacou como que é esse jogo, e aí você tende a, durante o processo, ficar frustrado, né? Frustrado ou frustrada, porque se você só tá olhando para cá para o objetivo, não. O grande, assim, a grande sacada é você entender que existe algo que te leva para entrar nessa jornada e algo que te tira entrar nessa jornada, né? Quando eu era criança, eu vivi uma situação corriqueira lá na família, que eu fui fazer um café lá pra minha tia, para os familiares ali. E eu não fiz direito aquele café. Não foi bom. Eu não sabia fazer, era a primeira vez que eu tava fazendo aquilo. E aí eu tava muito empolgada e levei assim na bandeja, né, pros adultos ali. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, por aí. E aí, na hora que eu servi o café, né, uma pessoa da minha família, na hora começou a criticar já, falou que merda isso aqui e tal. E, né, já, aquilo lá, o meu pai viu aquela cena acontecer e ele levou aquilo pro coração dele, assim, foi uma coisa que ele guardou no coração dele, que ele fala pra mim. E eu era uma criança, não percebia aquilo, mas ele, como a pessoa que estava responsável pela minha educação, pelo meu crescimento, pela minha vontade de crescer, ele percebeu que aquilo tinha sido minou um processo de crescimento, assim. Ele era o cara que estava me ensinando a fazer café. Ele era o cara que já tinha me ensinado como colocar o pó e nananã. E ele era o cara que estava confiando que eu ia para minha primeira experiência sem a supervisão dele, e ele sabia que aquilo não ia ser uma maravilha de primeira. Ele sabia que eu ia ter que fazer outros cafés, que eu ia ter que testar outras vezes para poder chegar no objetivo lá de fazer um café mesmo, e daí falar, faz lá, aquilo se tornou rotina para você. Então, o mentor, né, a pessoa que olha só a diferença que faz no processo de resiliência, de você ter uma resiliência interna para lidar com seus problemas. Quando você lá, no seu sistema familiar, tem uma visão de processo, você aprende isso com ele, se você não aprendeu isso com a sua família, se a sua família era do outro tipo, não tem problema, porque agora você é adulto e agora você pode desenvolver essa visão. Se você tem a visão de processo, se você está nesse papel de mentorar alguém ou de entrar numa jornada, está decidindo entrar numa jornada, o que faz? Por que algumas pessoas entram nas jornadas e têm resultados e outras não têm resultados? Quando alguém fala, segue por aqui. Por que eu, depois de tempo, fui ter um resultado com café, mas naquela época não? Porque quando você sabe de verdade quais são os passos, pelo menos ter uma ideia de quais são os passos que você vai seguir, você tende a se colocar com mais resiliência na jornada. Você tende a
trazer de volta a tua humildade para falar: ah, não, eu entendi, foi só mais um baque aqui, é só mais um desafio que eu tô no marco 2 da minha jornada. Eu tô aqui ainda aprendendo sobre isso, mas eu ainda não cheguei lá. Então eu vou passar por essa fase para ir para a próxima fase. Quando você tem isso dentro de você, você tem mais facilidade e resiliência para entrar em sintonia com a tua vida, porque você entra em sintonia em cada fase da jornada. E aí você se torna essa pessoa serena, que não se abala com uma crítica, que não se abala no trabalho com o teu colega de trabalho que é chato, porque você tem consciência plena e total de qual que é o seu lugar, qual é o ponto que você tá desse desenvolvimento, porque você sabe da onde você veio e para onde você tá indo. Então essa sabedoria interna de lugar que a constelação traz, ela fortalece muito o bebê a dar mais um passo para entrar nos processos de dor, para chegar no conhecimento e no crescimento, né? Então esse olhar de conhecimento é uma das coisas mais importantes que nós podemos ter para recuperar o nosso estado de serenidade e entrar em sintonia com a nossa vida. Quando que uma pessoa que não tem sintonia com a vida erra, né? O que ela tende? Quais são os erros? Um dos erros mais assim comuns. Eu cometia muito esse erro no passado. Sabe uma coisa que você, quando não está em sintonia com a sua vida, você faz muito? Você tende a procrastinar tarefas. É muito natural. Se você está num estado de procrastinação de tarefa, pode ter certeza que você não entrou em sintonia com uma força de vida que te leva. Porque se você tivesse entrado, você iria de forma natural. Você seria levado para aquele processo, levada a fazer as coisas que são importantes para você. Por que essa procrastinação acontece quando eu não estou em sintonia com a minha vida? Por quê? Porque é como se você não entendesse, não tivesse organizado na sua mente as fases que você tem que passar. Eu vou te contar um exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade com a parte de ordenação financeira, de ter a clareza do que está acontecendo, por exemplo, na empresa. Eu não tinha dificuldade no sentido de estourar o orçamento. Isso era tranquilo para mim. Só que esse controle disso ficava mais na minha cabeça e aí eu não tinha muita clareza do que estava acontecendo. Então, como eu tinha essa dificuldade, eu acabava não fazendo um controle fora da minha cabeça. Eu deixava muita coisa na minha cabeça e isso tirava muito da minha energia. E aí o que acontecia? Eu não entrava numa jornada de passar a fazer isso da forma correta, como tem que ser feito. Eu ficava muito, já tá aqui, já tá na minha cabeça, pra que eu preciso? Eu tendia a não enxergar as vantagens de entrar nessa jornada de controlar os processos financeiros. Eu não entendia qual que era. Não vinha pra mim. Eu não entendia qual era a grande vantagem de ter clareza. De verdade, no dia a dia, eu não entendia. Eu sabia, mas não tinha vindo aqui para o estado de comportamento ainda, de ação. O meu corpo ainda não tinha entendido isso, mas a minha cabeça já tinha, né? E aí, isso gerava em mim uma falta de iniciativa para começar a controlar. Então, eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu sabia já como fazer isso, eu já tinha todos os recursos para fazer isso, eu tinha a inteligência, eu tinha a planilha, mas ainda assim eu não fazia, eu procrastinava. Tem coisas na tua vida, você já sabe que quer emagrecer, você já sabe como que faz para emagrecer, teoricamente é só fechar a boca, você já sabe que pode fazer exercício para emagrecer, mas alguma coisa faz com que você não entre na jornada, não vá fazer isso. Você ainda não enxergou as vantagens, você ainda não teve clareza, né? Então, quando a gente não tem clareza do passo, a gente tende a procrastinar mais. E aí, uma das coisas que eu escolhi para vencer isso foi focar na minha falta de iniciativa. Toda vez que eu não começo uma coisa que eu sei que é importante para mim, por que eu não começo? Geralmente é porque eu não tô com um mini plano de pelo menos 4 passos. Se eu tiver
feito na minha cabeça um planinho de pelo menos 4 passos de como eu vou resolver aquilo, mínimo que seja. Ah, tenho que limpar a cozinha hoje. Por onde que eu vou começar? Se não tiver um plano, vou começar pela pia. Se não tiver esse plano mínimo aqui rodando em paralelo, que a gente faz isso sem saber, eu não tenho iniciativa. Só vai ficar na minha cabeça, eu não sei por onde começar, não sei por onde começar. Essa é a sensação de morrer na praia, é a sensação de que nada dá certo na minha vida, é a semente dela. E você fica paralisado e paralisada no por onde eu vou começar. Outra situação que eu vivi, que também me levava para procrastinação e que eu não entrava em ação, porque eu não tinha clareza de qual é o passo que eu vou dar, tinha a ver com relacionamento com as pessoas. Então eu lembro muito de entrar numa confusão mental no relacionamento, não saber o que, não tá me sentindo bem, né, do jeito que tava indo aquilo, não saber o que fazer, porque eu queria que tivesse bem, mas eu não sabia o que fazer para deixar bem, porque não dependia muito só de mim também. E é natural, né? Porque se você está numa relação, ambas as partes vão ter que se preocupar com isso. Mas se só uma parte está percebendo que não tá legal, que não tá bem, e se ela não tem um mini plano de, eu vou fazer isso aqui, pelo menos eu vou falar, ela pode entrar em procrastinação do processo. E aí, entra naquilo de, não vou colocar aqui que isso tá doendo pra mim, vou segurar. E aí, não entra na jornada de transformação. Não vai pra dor e falar, vai doer, mas isso é uma coisa, eu tenho que lavar a louça primeiro, eu tenho que conversar aqui primeiro. E aí, isso te leva para um estado de procrastinação. E a procrastinação faz com que os problemas que você está enfrentando na sua vida fiquem maiores. E cada vez que o problema fica maior, intensifica aquela sensação de é muita coisa, eu não sei o que fazer. E aí, de novo, você não entra na jornada. A gente está entrando em loopings automáticos da coisa. Então, é muito fácil você perder o jogo e sair da sintonia com a tua vida por questões pequenas do dia a dia, né? Como que a gente faz para começar o processo de entrar em sintonia com a nossa vida? Você tem que ficar atento, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre a atenção, é muito importante mesmo. Porque é básico. Tá rolando no nosso dia a dia e a gente não sabe a força disso. Mas para eu entrar na real sintonia com a minha vida, um dos primeiros passos é eu entender aonde que a minha atenção tá. O que é que tá roubando a minha atenção. E eu tenho que ter um manejo completo da minha atenção. Se eu não tiver aprendido essa lição, eu tô na fase de engatinhar da vida. Se a minha atenção ainda está no problema de outra pessoa, no problema da minha família, eu falo isso lá no curso, que é como se você estivesse ocupado, a sua alma está ocupada com a vida de outra pessoa. Porque você não manejou a sua atenção para a sua vida, né? O que acontece quando a gente não maneja a atenção para a nossa vida? A gente entra em fuga das nossas problemáticas, a gente entra em fuga da jornada de solução, porque tudo vai ter uma jornada, e aí é mais fácil eu resolver o problema de outra pessoa, porque eu tô de fora, do que eu resolver o meu. Eu entro na fuga da experiência da dor, não quero viver aquela dor. Então, eu manejo a minha atenção de propósito para a vida de alguém que eu possa ajudar. Porque ali eu vou viver uma migalha. Sabe qual a migalha é? É a migalha do, nossa, alguém tá feliz, eu ajudei alguém, nossa, tô feliz porque essa pessoa conseguiu vencer a jornada dela. Só que essa felicidade não é a sua felicidade extrema com serenidade de quem tá em sintonia com a própria vida. É uma felicidade pela vida do outro, que é válida também, tem o seu valor, mas ela não te coloca na sintonia com a tua própria vida. É por isso que eu falo lá no post-it que às vezes você tem que ser egoísta, mas esse egoísmo é no sentido do manejo da atenção. Pô, eu entendi que eu não estava dando atenção de verdade para essa coisa que dói em mim. Eu não estou dando atenção de verdade para o fato de eu estar comendo mal. Isso vai me levar para outra situação.
Eu vou te falar uma situação de egoísmo, né? Só para ficar bem claro, uma situação de egoísmo nesse sentido. Quando eu comecei o meu processo de mudar minha alimentação para uma alimentação mais baseada em plantas, eu fiz essa pergunta, né? Por que eu tô fazendo isso? Pra quê? Qual é o meu pra quê? E eu via que muita gente tinha uma visão dos animais, de salvar os animais e tal, que é incrível, de melhorar o planeta Terra, que é incrível também. E assim, quando eu fui encarar a minha realidade, que eu olhei de verdade, me olhei no espelho e falei, a minha realidade de verdade, nesse momento, eu tô tão ferrada com a minha saúde que eu nem cheguei ainda a observar de fato os animais. Eu não consigo. É obrigação minha olhar aqui ainda. Só quando eu aprender a me amar, que eu vou aprender de fato a amar os animais e ter alguma atitude com relação aos animais. Mas agora eu tô bem no egoísmo. Tô bem no egoísmo da minha saúde. Eu entendi que alguns alimentos de origem animal não deixam o meu corpo legal, eu não me sinto bem, o processo digestivo altera várias coisas. E eu quero que eu esteja bem agora. Isso é um tipo de egoísmo que eu gosto, que eu quero que você aprenda a ter. Porque é um egoísmo que te leva para o segundo passo, que é a ajuda ao outro. Mas se você não... Ninguém dá carona a pé. Se você não conquistou o seu carro, você não pode dar carona. Se você ainda não conseguiu se amar para entender o funcionamento do teu corpo, você não consegue amar os animais ainda. E eu me vi nessa situação. Falei, eu tenho que encarar a realidade aqui. Como que eu tô nessa parada? E é isso que eu vejo acontecer com quase todos os alunos do Sintonia com a Vida. Eu diria que realmente uma grande parte. Quando chega lá, no primeiro passo da jornada, são 6 semanas, todo mundo ainda tá cuidando da vida de outra pessoa. E tá esbaforido, tá, sabe, de saco cheio, já tá discutindo com todo mundo. Por que eu tô discutindo? Porque eu tô cuidando da vida da outra pessoa. Daí descobre, Cris, eu tava discutindo com a minha mãe porque eu queria que ela fosse melhor. Eu queria que ela fosse lá resolver a coisa da aposentadoria dela, não foi. Porque ela fica bajulando meu irmão. E aí começa a entender. Entrar em sintonia com a minha vida é entender que a minha mãe tem a vida dela também. E eu não tava prestando atenção na minha vida aqui, ó. Eu tava realmente o dia inteiro com raiva, mas olha só. E a minha aposentadoria? Eu tô querendo cuidar. E a minha, que eu não tô trabalhando pra ela agora? Tô com raiva porque minha mãe não tá se alimentando bem. E assim, as brigas, as coisas de família começam a vir. E é muito fácil você se perder e querer salvar os animais. E não entender que tem um processo dentro de você para acontecer, para você poder dar carona, para você poder salvar alguém. E ainda coloco entre aspas, porque eu nem acredito tanto que nós possamos salvar as pessoas. Eu acho que a gente inspira e as pessoas vêm, eu acho que a gente vai junto. Uma hora a mãe percebe que alguma coisa mudou, e aí sim, aí a mãe pede ajuda, aí se você venceu aquele aspecto, você consegue levar, né? Então, tenho vários casos de pessoas, por exemplo, que no seu trabalho estavam desconectadas do que queriam. Por quê? Porque estava conectada com alguma coisa de raiz familiar, com um comportamento de raiz familiar, com uma aprovação que eu tô precisando aqui do meu pai. Se eu tivesse ainda esperando a aprovação lá da pessoa que falou do café, eu nunca mais teria feito café na minha vida, porque nunca mais vou ter a chance de ser aprovado por essa pessoa. Eu tenho que ver, e foi muito bacana falando desse lance de café. Depois de um tempo na faculdade, eu fiz engenharia de alimentos, eu me tornei uma pesquisadora de café. Eu cheguei a publicar um artigo científico sobre café, sobre bebida de café. E isso, sabe, foi muito legal. Mas eu nem sabia que isso estava relacionado com uma coisinha aqui dentro de mim. E aí, hoje em dia, eu já, por exemplo, já tô no segundo processo que eu nem curto mais tanto assim café. Eu já comecei a incluir chás na minha vida. As coisas vão mudando. Agora, se eu tivesse presa ainda a esse trauma, né? Vamos chamar de trauma aqui, de uma forma bem leviana. Não é um trauma, mas de uma forma leviana. Se tivesse presa a essa experiência que aconteceu, talvez eu não estivesse enxergando que eu tô vivendo por aquilo. Vou provar que eu sou a pessoa do café, sabe? Às vezes a gente entra num processo que a gente quer provar
que a gente é bom. A gente quer provar para o nosso pai que ele não foi um pai bom o suficiente. E aí a gente pode pegar o caso do Steve Jobs, né? Que era um cara que foi além. E quando você analisa a vida dele, você vê que, assim, de alguma forma dentro dele, a sensação que dá é que ele tava querendo provar, sabe? Melhorem. E tá tudo bem, fez um processo. E a que custo? A que custo? Será que existia sintonia? Será que tinha a serenidade de, se eu falhar, vai estar tudo bem, eu me recupero, se eu vencer, tá tudo bem também? São estados de impermanência que eu não posso, não devo me achar quando eu tô no alto nível, e também não devo ficar tão triste quando eu tô no baixo nível. Esse estado de serenidade é a vida te levando, te pegando no colo, na tua fraqueza, você podendo ser fraco diante da sua vida e falando, agora eu descarrego aqui, vida, me ajuda. E aí vai, né? Então, esses pequenos processos que te levam em sintonia com a tua vida. E o que pessoas que não estão em sintonia com a vida delas tendem a fazer? Se preocupar com questões alheias e não vencer as próprias batalhas. E eu peguei aqui 2 conversas que eu tive com alunas minhas. Eu vou ler para você, porque eu fico muito feliz com como que é a virada. Eu queria que você... que viesse pro teu coração, assim como veio pro meu, porque eu fico muito feliz quando eu vejo essas mensagens, que é o momento da virada de chave. Sabe as histórias de superação? Por exemplo, você vê um time, aí aquele jogo que o time ganha de virada, que ele tava perdendo e ele ganha, tá, aí no último minuto entra lá a bola na cesta ou faz o gol. Essas coisas acontecem, assim, elas são parecidas. Você vê que um time que ganha de virada, ele tá perdendo, tem um sentimento, ele não sabe o que acontece. Aí o técnico pede um tempo para aquela jogada, o técnico vem, coloca clareza. Por quê? Porque ele consegue fazer isso. Primeiro que ele tá sintonizado no lugar dele, com a vida dele no lugar dele, olhando aquilo de fora. Ele coloca clareza para os jogadores, como um mentor. E a partir dessa clareza, os jogadores voltam e pá! Faz essa cesta que vira o jogo, né? Então, eu nessa situação com essas alunas, estava nessa posição da clareza de quem tá olhando de fora. E aí, né, no processo do programa, elas vão adquirindo clareza. Foram adquirindo clareza. Porque nesse primeiro momento, primeiro exercício, começa a adquirir clareza. Essa clareza faz a pessoa voltar pro jogo e virar o jogo. Agora eu volto pra minha interação com meu pai ou com a minha mãe no meu lugar, sem querer que eles sejam o que eu quero que eles sejam. E, nossa, isso libera uma energia pra eu colocar na minha vida. E quando eu coloco isso na minha vida, não tem pra ninguém. É a minha batalha. É a minha jornada. Eu tô competindo comigo mesma. Se eu parei de brigar com a filha da minha mãe, agora eu sou só a filha, eu parei de brigar, agora eu tô clareza, agora eu entro no meu processo, né? Então essa sabedoria que você vai adquirindo quando você decide entrar numa jornada de sintonia com a sua vida, né? Então vou ler aqui uma conversa que eu tive com uma aluna que foi muito legal, que aí ela falou que ela tava passando que é uma mensagem longa. Coloquei aqui. Mas aí ela falou pra mim que ela tava com uma angústia relacionada a trabalho, né? Que parecia que ela ficava morrendo na praia no trabalho. Ela ia pra um, não dava certo, aí ia pra outro, não dava certo. E aí ela veio me falar, né? Ela falou, olha, Cris, ontem eu chorei assistindo as tuas aulas. Parte era insegurança, percebi que era insegurança com pai e com mãe. E aí caiu uma ficha pra mim de uma situação que eu venho passando, que é a sensação de querer sair do lugar, né? Essa sensação de estar morrendo na praia. De saber o que tem que ser, eu tenho que saber, ela falava assim, parece que eu me sinto numa pressão pra saber qual é o meu propósito, o que eu tenho que ser. Ela se sentia pressionada quanto a isso, né? Tenho que saber tudo, eu estudo pras coisas e as coisas não vêm pra minha vida. Ela se sentia presa, morrendo na praia. Aí eu vi a aula e fiz o exercício do PDF, né? E aí ela seguiu o processo. Aí ela falou,
veio a sensação, veio a ficha. Eu descobri que eu tenho um medo de decepcionar o meu pai. Eu descobri que eu tenho um medo de falhar. Olha só, agora, nesse momento aí da história dela, é o momento que ela tá virando a chave. É o momento que ela fez a tarefa, né? E a tarefa foi o mentor, o técnico do time, o fato dela entrar nessa jornada e fazer a tarefa. E aí veio a clareza pra ela. Ela falou, eu descobri que eu tava com medo de decepcionar, de falhar, de decepcionar o meu pai. E esse medo, né, foi isso que eu fiz durante a vida com as minhas questões de estudo. Porque o meu pai, ele me cobrava para eu tirar 10, o meu pai, ele me cobrava para eu ser a melhor aluna. Lembra do primeiro tipo de família lá que eu falei? Não é a família que entende o processo. Fala, você tirou 7, vamos estudar para na próxima prova do bimestre a gente tirar 10. Não é assim, você tem que tirar 10 e se não tirou 10, você tá fora. E aí ela se sentia pressionada e se sentia excluída, porque se eu não tiro 10, o meu pai não vai me aceitar. Né? E para você que é papai e que é mamãe, já é legal você prestar atenção nesses processos de como você incentiva o seu bebê a entrar numa jornada de desenvolvimento e crescimento ou se você está cortando o processo dele. Então, ele começou aí ela começou a falar que ela percebeu que era aí que estava a trava dela. E quando ela percebeu isso, aí ela continuou o processo, fez a cura com o pai, né? Aí tem um material que eu coloco lá de um processo que você pode fazer essa cura, falar algumas coisas. Mesmo que o seu pai não esteja mais presente, você pode fazer uma cura, você pode exercitar uma cura de alma para resgatar esse laço, porque não tem nada a ver com seu pai, na verdade, tem a ver com como a sua criança interpretou aquilo. E aí ela falou, eu fiz o que você falou, e hoje eu tô, essa angústia saiu de mim e, pasme, apareceu uma vaga que é a minha cara, do jeito que eu queria, e eu tenho certeza que tem a ver com essa mudança de paradigma que eu vivi, né? Então, isso... Percebe como que quando você decide entrar na jornada, a coisa muda pra você? Porque você entendeu que não é que você não faz parte. Não é porque você tirou 10 ou não tirou 10 que você deixou de ser filho do seu pai. Você entendeu que a sua criança viveu uma coisa dolorida ali. E agora, no adulto, no conhecimento, você sacou. Papai, ele tava querendo tal coisa pra mim. Ele tava querendo que eu melhorasse um aspecto, mas ele também não sabia direito como ser um técnico. Ele não foi ensinado. Então ele tratou desse jeito, sabe? Então é muito legal, assim. E aí tem uma outra mensagem também muito linda que eu recebi, né? Que tá aqui. Que ela fala assim, olha, essa daqui é bem bacana. Cris, quanta coisa tem acontecido desde a constelação que eu fiz, né? Desde as coisas que eu tô estudando. A cada dia uma ficha nova cai, um comportamento é compreendido e meu coração se acalmando. Isso daí é uma metáfora que a gente usa. Mas o nosso coração se acalmar significa na vida prática o quê? O que ela tá falando? Cris, eu entendi como manejar a minha atenção para as coisas que fazem parte do que eu quero. Para as coisas que eu amo de verdade. Então, o meu coração fica feliz. Porque eu tô manejando a minha atenção agora. Eu entendi como que faz isso, né? Através desse processo como um todo. Né? E aí ela fala, muito obrigada por me ajudar a entender coisas que o meu coração não compreendia. Eu não compreendia como manejar a atenção para minha vida, para os meus processos, para entrar na minha jornada. A vida fica muito mais leve quando as coisas voltam para o lugar. A minha atenção voltou para o lugar, a minha vida volta para o lugar, a vida de todo mundo volta para o lugar, porque se eu vou para o meu lugar, tudo vai para o lugar. Meu coração é muito grato a ti. Beijo enorme. Essa metáfora, né, assim, deixa eu colocar aqui, esse entendimento, assim, meu coração agora tá feliz, significa na vida prática, eu entendi aonde que eu vou colocar a minha atenção para construir a minha própria felicidade. Cris, eu recuperei esse processo, né, de entender como que eu faço para pegar e colocar no jogo e olhar para minha própria felicidade, de parar de querer que a minha mãe, que o meu pai, que o meu irmão seja feliz. Poxa, eles têm
a busca deles de felicidade. E que desrespeito é esse que eu tenho com meu irmão, achando que ele ganha pouco, que ele ganha muito? E se ele quiser aquela vida? Se ele tá fazendo aquilo e chegou naquele resultado, muito provavelmente é porque a alma dele queria de verdade aquilo. E só porque aquilo é diferente do que eu quero, eu vou ficar manejando a minha atenção pra ele. Eu tô colocando um peso enorme pro meu irmão. E eu tô realmente desperdiçando uma dádiva divina, que é o foco da minha atenção, que é onde eu coloco a minha atenção, né? E aí, quando eu coloco a minha atenção no outro, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, ela é desperdiçada, porque o meu irmão tem a atenção dele pra manejar também. Ele não vai pegar a minha. Eu posso pegar a minha, ela cabe a mim. E aí, quando eu coloco essa atenção, é que eu começo a entrar em sintonia com a minha vida, né? E muitas pessoas me perguntam assim: ah, mas isso só é possível para pessoas que são mais vibes, ou são mais abertas, ou... Não. Isso é ciência do comportamento humano. Se a gente tivesse aprendido isso na escola lá atrás, a gente poderia hoje ser um tipo de adulto que tem mais resiliência e lida melhor com o outro. Mas como aqui isso não foi colocado na escola, eu tô me colocando aqui para ensino de adultos hoje, para que adultos possam recuperar isso. E isso é completamente ensinável, isso é completamente replicável, e isso a gente pode aprender em qualquer fase da nossa vida, né? Então, eu esqueci o nome do pesquisador, mas tem vários projetos que ensinam esse tipo de resiliência interna, né? E desenvolver esses processos. A gente tem um pesquisador que ele fez uma pesquisa com uma escola nos Estados Unidos, e assim, nessa pesquisa, simplesmente eles criaram um cantinho da calma. E a criança, primeiro era ensinado para a criança que tem coisas que chacoalham a criança. Até ela aprender isso, o emocional, o processo emocional dela, se você ainda não percebeu quais são as coisas que te chacoalham, que te tiram do eixo, é uma fase do processo. Depois ela aprende a manejar a atenção dela para ela. E depois ela começa a criar um hábito de falar: pera lá, as coisas estão muito desordenadas agora, preciso parar, preciso ir pro meu cantinho da calma para eu ordenar tudo. Então, isso é possível, né? Isso assim, são coisas replicáveis. E é basicamente esse o processo que a gente tem que recuperar. Que se você não teve a chance de aprender isso na escola, assim como eu não tive, né? Eu sei o que você tá vivendo. E na minha vida especificamente, eu vejo que todas as vezes que eu falhei em conseguir alcançar uma coisa que eu queria muito, tem a ver com isso. Tem a ver com eu ter manejado a minha atenção para querer que outra pessoa ficasse bem. E eu tinha um prazer enorme em alguém ficar bem. Eu queria ajudar as pessoas. Hoje, eu faço isso de uma forma muito mais serena e não tirando a força das pessoas, mas sim entregando no colo delas, entregando no teu colo a tua força de volta, né? Porque cada pessoa que entra na jornada do Em Sintonia com a Vida vai viver os seus próprios processos e vai conseguir entender como que a atenção dela foge, como que ela recupera isso de novo, né? E é isso que faz com que os teus projetos se tornem realidade. É isso que faz com que você vença as questões emocionais, as brigas que você tem tido com seja lá quem for, as frustrações com o chefe ou colega de trabalho. Tudo tem a ver com como que você está manejando a sua atenção, né? Então essa é a sacada, assim. Recupere essa força. E aí você vai ter resultados de vida muito parecidos com dessas duas alunas aqui, que eu li hoje a mensagem delas pra você, né? Que nossa, assim como tem várias aqui, como eu poderia falar de uma outra aluna que falou: nossa, na minha empresa eu saquei o que estava acontecendo, saquei que comportamento que eu estava repetindo da minha mãe, e na minha família ninguém nunca empreendeu. Então, eu meio que tava ali na luta, tentando vencer, mas a minha atenção ainda tava aqui, nesse comportamento da minha mãe. Quando eu separei isso, entendi quem eu sou e quem ela é, pronto. E aí, adivinha, Cris? Começaram a procurar, tem agora gente interessada pelo projeto, e eu tava no zero. Então, tudo isso por uma mudança de chave, né?
E é isso que eu quero. É isso que eu quero para as pessoas. É isso que eu quero para você. A minha maior meta de vida hoje é levar o maior número de pessoas a entrar em estado de serenidade na vida. A falar assim, olha, tô feliz, tô muito feliz, tô entendendo para onde tá indo minha atenção. Agora eu quero colocar minha atenção no descanso, coloco. Decidir as coisas porque ela quer aquilo mesmo, com consciência. Não deixar a vida me levar, não ser levada no sentido o que for. Mas decidir com consciência e entrar em sintonia com essa força de vida que é real. E que aí sim, aí se deixar ser levado por essa força de vida. Mas não pelo acaso, sem saber o que está acontecendo com você, né? Então, esse é a minha principal meta de vida agora, é colocar o máximo de pessoas possíveis num processo de perceber e ter percepção do que está acontecendo. E é isso, era isso que eu queria te falar hoje. Eu te vejo lá, né, no canal do Telegram, te vejo aqui no Insta. E eu vou te fazer um pedido hoje. Se você percebe que isso daqui que a gente conversou, que esse tema vai ser legal para uma outra pessoa, manda para ela, vou ficar muito feliz se você mandar. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de te pedir, que é como eu vejo a vida, faça isso com honestidade com você primeiro. Se você quiser fazer, né? É uma coisa legal. Quero que alguém que eu conheço saiba disso. Seja honesto com você primeiro e depois seja honesto comigo. Que daí você vai poder escrever alguma coisa para essa pessoa, vai poder falar, olha, assisti isso daqui, a Cris falou isso daqui, que eu achei que foi legal para mim, e ver se faz sentido para você. Então eu quero te pedir a tua honestidade contigo mesmo, para você entrar na tua jornada e seguir os próximos passos, tá bom? Tô muito feliz hoje, quero te agradecer. A gente se vê. Amanhã eu tô por aqui de novo. Tchau.